Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma palestra do Dark Congress. Eu sou a Zahara Violet e começo agradecendo a grande força geradora de vida, a grande mãe, aos deuses, deusas e forças nos quais vocês acreditam, acolhem e baseiam a sua fé. Gratidão. Agradeço a Gilmara Ígnea pela realização do evento, pela oportunidade, pelo convite e por ter me achado lá nas redes sociais numa fase na qual eu ainda estava reclusa, porém talvez pronta para encarar esse meio da dança de novo. Gratidão. Agradeço a todas e todos que continuaram acreditando no meu trabalho, as novas pessoas que cruzaram o meu caminho e também vem me fortalecendo, e a cada um que está aqui me assistindo, me dando essa oportunidade, esse espaço para falar um pouquinho. Eu me sinto mais à vontade se eu chamar esse momento de conversa em vez de palestra. Eu sou muito freiriana, as minhas últimas experiências como professora foram em periferia, em comunidade, então eu trago muito essa coisa da roda de conversa, da troca, num formato onde eu não sou uma mestra, onde cada uma de nós aqui ensina e aprende ao mesmo tempo. Então já convido, participem aí no chat, manda ver, comenta, fala o que vocês estão achando, vamos trocar. Pode falar aí, que aí eu vou respondendo. Bom, e o tema desse momento é um pouquinho arriscado, porque ele se baseia mais em algo que eu acredito, na minha experiência de vida, na minha busca, nos meus estudos, tanto na dança e em outras linguagens de arte, quanto na espiritualidade, do que numa pesquisa acadêmica. E também eu considero arriscado, porque nós vivemos uma atualidade onde tudo é vendido como produto e em momento algum eu quero passar a impressão de que eu estou oferecendo as artes dark como mais um produto, como mais uma saída. Então já começo falando sobre autenticidade e estilo. Busque a sua verdade. Se você não é da pegada dark, existem outras formas, outras saídas e outras linguagens para estar trabalhando o seu eu interior e estar se tornando uma pessoa mais consciente. Eu não acredito em uma pessoa talvez melhor, mas mais empoderada de si. Existem 1000 caminhos. As artes dark, eu prefiro chamar assim do que limitar ao Dark Belly Dance ou ao Dark Fusion. Existem também outros formatos de arte obscura. Para mim foi um caminho, porque eu preciso me apresentar um pouquinho melhor para dar um pontapé mesmo e a gente continuar essa conversa. Como eu já falei, eu sou a Zahara Violet, nome artístico de uma mulher muito comum e muito simples chamada Silvia Fazioli. Eu iniciei meus estudos em dança do ventre em 1994, me tornei professora de dança do ventre em 1997, com algumas pequenas pausas. Eu fui até 2017 nessa profissão. No meio do caminho, em 2009, eu comecei a me aprofundar no Tribal Fusion, o que deu um up no meu trabalho, e eu já começo colocando por terra aquela crença de que foi uma dança criada pelas americanas num tempo mais recente. Na verdade, o Gothic Belly Dance foi surgindo em várias partes do mundo. E quando a internet se popularizou, de repente a gente descobriu que havia várias pessoas fazendo a mesma coisa em vários lugares do mundo, e eu fui uma dessas pessoas. Eu atualmente sou orientadora social em direitos humanos e direitos da mulher. Também sou artesã, tento fazer de tudo um pouquinho, e eu voltei a estudar, sou estudante de história, estou em formação. Sobre todos os processos que me levaram a falar sobre a cura, eu vou convidar vocês para ficarem até o final dessa palestra, que eu vou divulgar aqui o meu canal do YouTube, onde eu conto algumas coisas pessoais que aconteceram, para não tomar tanto tempo assim. Bom, contextualizando, isso pode não ser novidade para a maioria aqui, mas a minha forma de ver talvez seja, e talvez tenha gente nova aqui. Então, muito breve,
O que é o Gothic Belly Dance? É um estilo interpretativo dentro da dança do ventre que pode ou não incorporar outras danças e linguagens, incluindo ou não o Dark Fusion. É um estilo que traz a estética e temática do universo gótico junto à dança oriental. Ao contrário do que comumente é divulgado, como eu já falei, já existiam performances de dança do ventre gótica em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil, antes dos lançamentos dos DVDs, da criação do Gothla e outros trabalhos e eventos que divulgaram e propagaram o estilo. O Gothic Belly Dance é intimamente ligado à subcultura ou cena gótica. Já o Dark Fusion é uma das vertentes do Tribal Fusion, portanto temos que ter um estudo profundo da técnica desse estilo para trabalhar com o Dark Fusion. Ele traz conceitos do Gothic Belly Dance e a todo tempo os dois estilos acabam se cruzando ou se mesclando, mas ele é mais abrangente dentro do universo obscuro, tanto em sua estética quanto em temas e em estilos musicais. Ele não é ligado a uma cena específica, única, embora seja ligado ao underground também. Bom, eu uso aqui uma frase que eu retirei do blog da nossa queridíssima Arada Nash Pitts. Está relacionada a toda manifestação artística que tenha como temática o conceito underground, obscuro, dramático, onírico, fantástico, teatral e etc. Afinal, se o universo gótico já é abrangente, o universo dark amplia ainda mais essas possibilidades. E eu prefiro falar em dark arts porque o teatro sem a dança, performances sem necessariamente serem de dança oriental e outros meios como a literatura, as artes visuais e, enfim, existe uma infinidade, eu acredito, que dialoguem muito com o tema que eu estou falando aqui. Bom, falando mais especificamente da parte da dança, nós já vimos, a maioria que é praticante ou amante do Tribal Fusion, do Dark Fusion, a gente já sabe que tem lá a sua origem na dança do ventre, embora tenha se modificado bastante e sejam atualmente linguagens um pouquinho diferentes. Mas embora se perca em partes essa essência e haja tantas fusões e novas interpretações, a prática, a técnica, ela é parecida com a dança do ventre, até mesmo a questão energética. Então, quem nunca chegou numa escola de dança do ventre e já ouviu aquela história dos benefícios da dança do ventre? Ou então pegou um folhetinho, um jornal, ou encontrou em algum site, ou até mesmo matéria, em revista, né? Muito é falado nos benefícios da dança do ventre. Hoje em dia, alguns deles têm sido contestados pelas próprias profissionais, mas muitos foram comprovados, inclusive por pesquisas científicas ou empíricas. Então vamos lá, deixando um pouquinho de lado a parte da discussão, se são verídicos ou não, o que eu achei muito viagem, eu dei uma cortada, mas eu retirei alguns benefícios do site da Luxor, Escola de Dança do Ventre, e do site Central Dança do Ventre, um artigo com a Patrícia Bencardini, que até escreveu um livro que fala muito dessa parte fisiológica mesmo da dança. A dança do ventre atua nos planos físico, mental, emocional e astral ou espiritual, certo? Então, fala aí, galera, coisas que vocês acreditam que sejam benefícios, pode falar aí no chat. Ou que vocês já experimentaram, que fala assim, não, Zá, ó, isso aí é real, tá? Então, no plano físico, entre outras coisas, ele desenvolve a dissociação corporal, ativa a circulação, aumenta a flexibilidade, auxilia em problemas menstruais, hormonais, auxilia no parto, trabalha a musculatura, dá transtornos para essa musculatura, né? Auxilia no emagrecimento, corrige a postura e melhora o condicionamento físico. No plano mental, estimula a memória, concentração e atenção, melhora o ritmo, coordenação motora, equilíbrio, a memória e melhora a desenvoltura e desinibição.
No plano emocional, aumenta a confiança no seu potencial, melhora a autoestima, que eu acho que é o benefício que mais é divulgado sobre a dança do ventre, relaxa, traz bem-estar e no plano astral ou espiritual, traz o resgate do feminino, atua diretamente no centro de energia do corpo, ou seja, o nosso ventre, e equilibra os chakras. Lembrando aqui que eu não estou vendendo uma ideia ou afirmando. Dessa vez não é a minha experiência de vida, mas pesquisas e uma divulgação que sempre existiu desde a época que eu comecei a fazer aula, pelo menos. Então, se essas danças obscuras têm uma base na dança do ventre, é claro que a gente vai acabar experimentando alguns desses benefícios. Então, como já está aí, já está posto, eu não vou me aprofundar tanto, principalmente na parte física, embora alguns desses benefícios eu tenha experimentado. E, galera, eu acredito muito assim, tudo depende a que você se propõe, qual é o seu objetivo, como você trabalha a dança e quais são as técnicas que você tem aliadas a essa prática. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dançar, eu tinha 16 anos e eu era gordinha. E eu tinha uma autoestima lá no chinelo, e eu tinha muito medo de falar em público. E eu passava mal quando tinha que apresentar algum texto, alguma coisa na escola, o que acabava até abaixando as minhas notas e me colocando em situações constrangedoras. Porque eu entregava aqueles super trabalhos, porque eu era muito nerd, e a hora que a professora mandava apresentar na frente, eu passava muito mal, assim, muito mal mesmo. Eu tinha umas crises de ansiedade horrorosas. E aí eu andava meio perdidinha, assim, meio rebelde, não sabia quem eu era, e eu descobri que existia a dança do ventre. Eu fazia jazz e dança moderna na época, eu fiz um pouquinho só de tempo de balé clássico, mas eu tava super no jazz e na dança moderna. Eu nunca me apresentava, e quando apresentava, eu ficava no fundo, bem escondidinha, para ficar aquela proporção das meninas tudo pequenininha lá na frente e eu grandona lá atrás. Então, quando eu descobri a dança do ventre, foi assim o primeiro grande marco no meu processo de cura, porque eu descobri que eu não era como o pessoal falava gordinha, e eu descobri depois de um tempo, inclusive, que tratar uma pessoa dessa maneira é pejorativa, né? Eu falei gordinha porque era a forma como eu era tratada, mas é até um termo que eu não acredito. Eu acredito que existem corpos maiores, existem corpos gordos, robustos, e existem pessoas que estão até dentro de um peso considerado magro para o médico, mas para a sociedade, para a mídia, isso está totalmente fora de padrão. Então existe até uma questão que a gente pode conversar em um outro momento, que é a mídia, que são as cobranças, e por conta dessas cobranças eu me sentia exatamente aquilo que falavam que eu era. E na dança do ventre eu descobri que eu não era tão inadequada assim. E acabou me ajudando no processo até de emagrecer um pouco. Eu não fiquei magérrima, mas eu fiquei mais saudável. E eu comecei assim, a ter uma postura que eu não adquiri com o jazz, que é outra arte que eu amo muito. Eu não adquiri com o balé clássico, que foi uma arte que eu voltei a praticar depois. Com a dança do ventre eu consegui ficar um pouco mais leve, um pouco mais livre, um pouco mais empoderada. E eu cheguei numa idade que eu estava procurando emprego e eu me desenvolvi tanto na dança do ventre. Eu fazia aula com a professora Amura no Sesc São Caetano, ela parou de dançar. Foi uma fase muito incrível da minha vida, que ela foi uma pessoa que foi o canal para que eu me descobrisse, né? E ela acabou indo para Marrocos, ela estava viajando bastante, e a coordenadora de dança do Sesc me convidou para dar aula na escola dela. E às vezes eu substituía a professora e tudo, e foi assim que eu fui aprendendo a dar aula. Em 97 eu já era professora. Então eu saí de uma adolescente que mal se comunicava para professora de dança em mais ou menos 2 anos. Outro processo que eu posso citar com toda segurança foi no meu pós-parto. Eu tive a Luna, minha filha, que hoje está com 14 anos, eu estava com 29 na época,
e eu engordei muito na gravidez, e como eu já tinha tido um aborto, era uma gravidez assim, não de extremo risco, mas que exigiu alguns cuidados e tudo, eu acabei parando de dançar do 6º para o 7º mês. E aí, assim, eu perdi todo o condicionamento, e que eu já estava acostumada a fazer exercício físico. E quando ela estava para fazer 1 ano, ela tinha mais ou menos 9 meses, eu voltei a dançar. E foi uma recuperação muito incrível, porque até ela ter 10 meses, eu tava assim, muito assim, eu não vou falar só da aparência, né? Porque eu não acredito que a aparência seja o principal. Mas eu tava toda cheia de dores, com flacidez. Aí eu precisava acompanhá-la, que ela era bebezinho, assim, brincar. E eu falava assim, nossa, eu tô toda mole, não aguento o pique desse bebê. E a dança do ventre, mais uma vez, me salvou, porque eu voltei a praticar. Logo eu tava dando aula de novo. E aí eu me tornei uma mãe mais ativa. E eu recuperei a questão do tônus e da postura e tudo mais, através, mais uma vez, da dança do ventre. E no meu momento atual, eu posso dizer com toda segurança que a dança tem sido fundamental em mais uma cura na minha vida, porque a nossa vida é cíclica, né? O tempo todo nós estamos nos machucando e nos curando, a gente está aqui para isso, esse plano onde vivemos, nós estamos aqui para aprender, né? Então é o tempo todo se ferindo e se curando e trabalhando com as nossas sombras. E é esse processo que eu vivo atualmente que me inspirou a trazer esse tema aqui para vocês. Agora eu vou entrar especificamente na parte do Dark Fusion, do Gothic Belly Dance e outras fusões mais obscuras. Bom, retomando um detalhe que eu falei bem no comecinho aqui da nossa conversa, a questão da autenticidade. Olha, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais tranquila com isso, muito mais tolerante. Eu comecei a acreditar assim, cada um faz o que quer, tem seu entendimento, eu não estou dentro da cabeça da outra pessoa para definir a percepção dela sobre as coisas. Eu já fui bem mais radical. Se alguém me acompanhou na época que eu dava aula, eu era bem neurótica com isso, que como a pessoa não é do rock, não é gótica e quer fazer dança ventre gótica. E hoje eu sou muito mais tranquila quanto a isso. Mas estamos falando de processos de cura e tem um ponto aqui que só quem é do meio underground, que já tem isso em si. Pra mim, gente, essa questão da dança do ventre gótica, ela surgiu junto com a artista Zahara, porque eu já era do meio, eu era gotiquinha adolescentezinha e já estava começando a sair assim para algumas casas, e eu não tinha fita de música árabe nem CD, eu não tinha dinheiro para comprar CD, talvez porque eu tivesse gastado tudo com CD gótico. E eu dançava com as músicas que eu tinha em casa, e eu já fazia parte desse universo, e isso fluiu de uma forma muito natural para mim. Ela nasceu junto com a minha dança, ela nasceu junto com a minha bailarina. E eu acredito que quem não tem essa identificação, repito, eu não estou falando que não pode dançar, todo mundo é livre, mas não vai sentir profundamente o que eu vou falar agora. Um dos grandes benefícios de se praticar uma arte com a qual você se identifica é o pertencimento. O que é pertencimento? Um conceito entre vários significados que se aplica bem aqui. É a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade, na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. A sensação de pertencimento significa que precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar e, ao mesmo tempo, sentir que esse lugar nos pertence. Então, existe o pertencimento de tribo, de etnia, de
uma comunidade, do lugar onde você nasceu, o lugar onde você vive, daquele seu grupo social. E eu trouxe aqui para esse contexto de tribo urbana, sabe? Quando você é do rock, quando você é do gótico, ou quando você não se encaixa naquele modelo alegrinho, princesinha que a sociedade no geral aceita, encontrar a sua tribo é uma... Acho que principalmente para quem é mais jovem, para mim foi assim, sabe? É uma coisa mágica, sabe? Você descobrir que você faz parte de algo, você descobrir que aquela sua esquisitice toda ela pode não ser comum, mas ela é normal e que existem mais pessoas, cada um com suas particularidades, cada pessoa é única, mas pessoas com gostos e similaridades de uma forma geral, e ter essa sensação de pertencimento na dança, ela faz sim parte de um processo de cura. Por quê? Retirei aqui de uma experiência do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, mas se vocês jogarem no Google aí, existem outros relatos, experiências e artigos de outros locais. Eu escolhi esse do SESC porque foi um local onde eu estudei e trabalhei, né? Resumo. Em pesquisa de campo realizada com frequentadores do SESC, foi identificada como uma das principais motivações para a busca de práticas culturais e esportivas a busca pela cura, sendo que muitos desses frequentadores as buscavam por recomendação médica. No entanto, percebeu-se que a relação com o outro, com si mesmo e com sua própria cidade propiciavam o bem-estar psicológico. Tais experiências eram diretamente relacionadas a sentimentos de pertencimento e acolhimento que a elas davam significado. Eu fiz questão de trazer uma pesquisa pronta em vez da minha própria ideia, embora eu tenha ouvido muitos relatos de amigas, de alunas, de ex-alunas e até a minha própria experiência possam confirmar isso. Então, o pertencimento gera exatamente essa sensação. De repente, você tem várias dores físicas por questões mentais, emocionais, espirituais não bem trabalhadas. Então, a partir do momento que encontramos o outro, que interagimos, encontramos uma atividade em comum, aí vai muito além daquela lista de benefícios, vai na questão psicológica mesmo, e quando a gente vai ver, já estamos inseridas nisso. E muitas vezes, pode falar aí nos comentários a verdade, eu não sei como é hoje em dia, eu vejo a aceitação com um estilo mais dark, né? Embora o gótico seja muito diferente atualmente, é uma cena totalmente distinta da que eu vivi, mas com as mesmas raízes e os mesmos gostos, né? São gerações diferentes e a gente tem que entender isso também. Eu sou lá do pessoal do começo dos anos 90, né? E às vezes eu vejo um pessoal falando, na minha época que era bom, na minha época que era bom, aquele papo todo. Na minha época era maravilhoso, claro que era, senão eu não tinha me envolvido nisso. Mas hoje existe outra realidade, que não é a que eu vivo, mas que pode ser boa para muita gente também. E eu vejo como mais aberto, vocês podem falar. Aí a minha filha, por exemplo, quando ela vai mais num visual, assim, pra escola, às vezes vem mensagem no WhatsApp das coleguinhas dela, falando assim, nossa, você tava muito dark hoje, que da hora, tal, né? Elogiando a forma dela se vestir e tudo. E tem sim preconceito, a sociedade no geral não aceita tão bem, mas existe um acolhimento um pouquinho melhor do que na minha época, onde a gente era tratado totalmente com preconceito, e encontrar a nossa tribo era uma coisa assim muito mágica, mesmo de verdade. E encontrar uma tribo na dança foi libertador, assim, porque eu me achava meio esquisita, porque eu gostava de misturar as coisas, mas aquilo me dava um prazer imenso, sabe? Pegar a música gótica e o visual que eu já tinha e ir lá e dançar, inventar minhas danças, misturar com as minhas experiências de dança moderna. Até hoje, se vocês me assistem, isso é uma impressão que muitas pessoas têm. Eu carrego muito da dança moderna na minha dança. Eu trago muito Isadora Duncan, que isso vem lá de trás,
e conseguir unir tudo isso e descobrir assim que tinha outra pessoa fazendo a mesma coisa, foi muito bacana para mim, foi muito legal para o meu desenvolvimento. Nossa, gente, gravar de casa acontece de tudo, né? É o nenê do vizinho, é o cachorro do vizinho, é o meu cachorro, é a minha filha. E agora foi o celular que caiu do tripé. Mas já está tudo resolvido, estou de volta, trazendo também um pouco de risada e leveza, porque ninguém me falou que eu precisava ser triste, porque eu gosto de coisinhas góticas. E falando em coisinhas góticas, outra questão assim, puramente para quem vive o dark, o gótico, as várias faces do dark, do obscuro em sua vida. Os temas. Quando a gente trabalha tanto com a dança do ventre gótica, quanto Dark Fusion ou outros tipos de fusão, nós temos total liberdade para trazer o tema que a gente quer para essa dança. E aí envolve um universo muito vasto, principalmente quando falamos de Dark Arts, sem fechar simplesmente em um único nicho. A gente pode trabalhar literatura épica, literatura romântica, terror, ficção, podemos trazer temas do cinema, podemos tratar sentimentos. Eu acho que o que tem de mais belo, de ganho em trabalhar com essa parte obscura da linguagem da dança é poder trabalhar aqueles sentimentos que não são tão bem vistos. Porque a gente precisaria estar sempre trabalhando com o belo. Afinal, o que é o belo? Aí já entra uma discussão sem fim dentro da filosofia da arte, né? E muitas vezes o belo está naquilo que não é aceito, naquilo que está escondido também, e também não temos obrigação de estar sempre trabalhando com o belo. Nós podemos trabalhar também o grotesco, o absurdo, o abstrato, o contrário, o avesso. Existem 1000 sentimentos, formas e nuances que a gente pode trazer para a nossa arte quando falamos em arte obscura. E as técnicas de Dark Fusion, elas permitem muito isso. Ou como eu sempre fiz no começo, né, essa união da dança do ventre tradicional com a dança moderna permite explorar muitas coisas. E uma questão muito forte que tem, acho que eu falei no comecinho quando eu estava falando do Dark Fusion, é a teatralidade. Então, as danças Dark, elas são por essência viscerais. Então, qualquer sentimento que seja tudo aquilo que a sociedade quer esconder, sabe? A gente pode e consegue trazer para nossa dança de uma forma muito intensa, sabe? Os universos de fantasia também são muito bem-vindos nas apresentações, nas performances. As religiões pagãs também são muito dentro desse universo. Então eu tenho visto muitas meninas trabalhando hoje em dia e eu acho fantástico, assim, porque eu comecei a trazer uma coisa mais pagã para minha dança mais ou menos em 2011 e eu vejo que hoje tem... Gente, a coisa volta no pertencimento, sabe? Quando você encontra a coleguinha que faz aquilo que você gosta também. Eu sei que tem pessoas que ficam enciumadas, sabe? Mas eu prefiro ver pelo lado assim, nossa, encontrei a colega com quem eu dividiria o lanche, né? Falando nisso, eu quero mandar um super beijo, um mega beijo para a Lefai da Fusão na Quarentena, que foi outro veículo que me ajudou muito a me redescobrir como bailarina. E um beijo para Carol Freitas, que está aqui também no Dark Congress. Eu a conheci no Congresso Tribal da Rebeca Pinheiro e a gente se reencontrou nesse processo virtual, né? E elas e outras assim são meninas que eu descobri que curtem essa coisa nórdica também. Enfim, tem 1000 universos fantásticos e históricos que a gente pode trazer para essa dança.
Então, resumindo, todo aquele nosso universo fantástico, escondido, que acaba sendo reprimido pelas questões sociais ou julgamentos, ou que nem no meu caso, né? Eu sou uma tiazona e às vezes eu sofro preconceitos por curtir coisas que são aceitas para pessoas mais jovens. Então a dança é nossa forma de resistência contra tudo isso. Então também é mais um elemento que só para quem só para quem se identifica mesmo com essa arte, acaba tendo como um processo de cura do emocional, de se reconhecer, de pertencer e de se aceitar, porque a sociedade está muito aí sempre julgando e impelindo a gente a não se aceitar. E esse lado mais underground da arte mostra que é possível e a gente pode ir contra todas essas convenções sociais e nem por isso estamos fazendo um mal para alguém. E quando trabalhamos todas essas temáticas, seja um universo fantástico, um universo de terror, sejam os nossos sentimentos, aí a gente está tocando num ponto muito importante, que é o aspecto da sombra. Faço uso de uma frase que eu tirei do site da Psicologia da USP, falando da sombra. Há mais de um significado para o conceito de sombra na personalidade. Mas antes de esmiuçá-los, é importante avisar: todas as pessoas o têm. O que as difere é a maneira com que lidam com ele. O conceito de sombra vem da psicologia analítica desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. A sombra é tudo que foi negado, reprimido ou permanece desconhecido pelo indivíduo e está recalcado, ou seja, reprimido em seu inconsciente, o que também torna sua definição ligada aos estudos do psicanalista austríaco Sigmund Freud. Então, resumindo, eu posso dizer que toda essa questão da sombra dialoga intimamente com tudo que eu já falei aqui. Tanto a questão de ser excluído da sociedade e de repente se sentir pertencente a um grupo, a questão dos temas e sentimentos que podemos abordar nas danças dark e, enfim, tudo isso está intimamente ligado com esse conceito de sombra, que é a sujeira que a sociedade manda a gente varrer para baixo do tapete. São aquelas coisas que nos obrigam a guardar e de repente acabam nos adoecendo. Então, poder dançar isso é absolutamente libertador, porque é um processo de encontro com nós mesmos. Porque para a gente elaborar uma apresentação, colocar isso para fora, colocar isso para o público, é um processo muito profundo de autoconhecimento. E um ponto leva ao outro aqui. Dentro desse aspecto da sombra, dentro dos temas que podemos trabalhar, que eu citei o paganismo, estão os arquétipos das deusas obscuras. Fugindo da obrigação da arte comercial com o belo e do dualismo da religiosidade monoteísta normativa, no Dark Fusion resgatamos o aspecto sombra da Grande Mãe. Então nós podemos trabalhar tanto o aspecto mesmo dessas deusas, quanto a sua temática, a gente representar figurativamente, seja deusas do obscuro, as deusas negras, como Hecate, Lilith e Kali, as deusas que descem ao submundo, como Deméter, Ishtar e Ísis, ou ainda o aspecto ceifadora da Grande Mãe. Poucas danças nos permitem essa liberdade de trabalhar com esses aspectos da deusa que estão dentro de nós. Então, dançarmos o Dark Fusion Gothic Belly Dance ou qualquer outra linguagem ou dança com aspecto obscuro é resgatar de fato essa deusa, porque se fala tanto de resgatar o feminino, de resgatar a feminilidade, mas que deusa que é essa? Porque nossa Grande Mãe não é esse aspecto da benevolência, ela traz em si todos os aspectos humanos.
e uma criatura divina encarnada nesse plano, que tem a sua sombra bem trabalhada, aí sim consegue trazer um equilíbrio para a sua vida e espalhar isso para os demais. Já finalizando, eu acredito que cada ponto que eu tratei aqui dá uma palestra inteira, né? Então, estou aqui disponível para outros encontros, ou espero que alguém trate disso, porque os temas eles não são meus, eles estão aí. Então eu gosto de falar, mas eu gosto muito de ouvir e de aprender. Então, vamos falar agora da catarse. Na antiguidade grega, catarse significa libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de um ser e que por isso o corrompe. Olha aí o aspecto da sombra mal trabalhada. Aqui, quando a gente catarseia, a gente transmuta. Olha que maravilha, como está tudo interligado. O aspecto que Jung falou com a sabedoria dos antigos gregos. Na estética da arte e no teatro, catarse é a purificação do espírito do espectador através da purgação de suas paixões, especialmente dos sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na contemplação do espetáculo trágico. Então, a catarse ela acontece tanto para quem assiste quanto para quem pratica e se apresenta, que somos nós. Na psicanálise, catarse é trazer à consciência estados afetivos e lembranças recalcadas no inconsciente, liberando o paciente de sintomas e neuroses associadas a esse bloqueio. Ai, gente, aspecto da sombra. Então, nós temos essa oportunidade da catarse através das dark arts, das artes obscuras, das danças obscuras, de uma forma assim, catarse é visceral, gente, e dança obscura é visceral. Finalizo com uma frase que eu encontrei na internet, mas ela apareceu, gente. A escuridão precede a luz e é a sua mãe. Então, que a gente possa se libertar dos padrões do belo, das imposições do que é certo, do que é errado, que a nossa dualidade seja a nossa cura e não mais uma expressão do bem e do mal imposto, como se o mal devesse ser oprimido, reprimido. A sombra bem trabalhada é o caminho para a cura, é o equilíbrio da luz e a sombra, e é isso o que o lado dark fez pela minha vida. Não é vender uma ideia de espiritualidade tóxica totalmente positiva, porque isso não existe dentro de todos os panteões, de todas as religiões antigas que trazem muita sabedoria para a gente, ou até de filosofias antigas para quem não acredita em religião, mas a gente pode, através da filosofia, se conhecer e trabalhar todos esses aspectos também. Enfim, sempre existiu a luz e a sombra, sempre existiu aquele lado que a gente precisa trabalhar. Infelizmente, a sociedade patriarcal, monoteísta, capitalista e um monte de ista que só serve para nos amarrar, é que inventou que a gente tinha que varrer isso para baixo do tapete. E sentimento reprimido, sentimento recalcado é o que nos tira de todo esse equilíbrio que a gente precisa para estar lidando melhor com nós mesmos. E só quando a gente está bem aqui, ó, com a gente, é que a gente consegue ser alguém para o mundo, né? Eu espero, assim, de coração, que pelo menos alguma palavra minha tenha feito um bem para alguém, que tenha trazido conhecimento. Olha, eu acredito que cada pontinho que eu falei aqui dá uma palestra inteirinha individual. Então eu espero aí outra oportunidade, tanto de eu estar falando, quanto de vir alguém pegar o tema e falar, porque como eu disse, somos todas mestras e aprendizes, os temas não são meus, eu trago apenas a minha forma de ver isso. Então olha aí, cada deusa e cada aspecto que eu coloquei aqui dá para desenvolver muito. Aguardo novos encontros. Gratidão.
a todas e todos que estão aqui até agora, a Gilmara em especial. Eu tava muito nervosa para falar e agora tô aí estourando tempo e querendo tagarelar a noite toda. Fiquem em todas as palestras, oficinas, workshops do evento, que tá com uma programação incrível. E eu vou deixar aqui, conforme eu prometi, minhas redes sociais. No Instagram é ZaViolet, YouTube Zahara Violet. Eu apresento também um programa na Rádio Antena Zero, que está completando 10 anos de existência. É uma rádio online, www.antenazero.com, Sacred Space, às segundas-feiras, à meia-noite, onde eu trato através de música muitos desses aspectos que eu trago aqui. Eu transmito que o sagrado é acolher a sombra em todos nós e toca muita música boa para dançar Dark Fusion, hein? Ouve lá, tem um acervo no Mixcloud, também tô colocando aqui na tela. Então, mais uma vez eu agradeço e até a próxima.